Bem-vindos ao segundo episódio do Meu Clã Podcast. Eu sou a Tamires Dutra. Eu sou a Amanda Vegas. E hoje a gente tem um episódio muito especial. Especial de fim de ano, especial de começo de ano e especial para a vida. A Amanda vai introduzir esse tema e a gente vai conversar bastante sobre isso durante esse período. Vamos lá. Chegamos ao fim de mais um ano e nada mais clichê do que aquela energia caótica disfarçada de hit natalino que te obriga a refletir. Então é Natal. E o que você fez? Essa provocação em tom festivo musical nos surpreende quando entramos em lojas, na fila do mercado, nas propagandas de televisão, nos anúncios do Instagram, e parece que chega anunciando um momento de revisão e definição das metas para o próximo ano. Para ilustrar esse sentimento, imagine alguém colocando o dedo na sua cara e perguntando se você sabe mesmo o que quer da vida. Muitas vezes é nesse momento que nos deparamos com vários itens da nossa lista, aqueles objetivos que, em janeiro, poderíamos jurar de pés juntos que saíram do papel. Mas desde então não demos um único passo em direção a ele. Uma pesquisa feita com pessoas entre 25 e 55 anos, publicada pela International Stress Management Association, no Brasil, foi publicada em 2019 e diz que a tensão do brasileiro aumenta 75% no final do ano. Olha essa sequência. 75% das pessoas ficam mais irritadas, 70% mais ansiosas, 80% sentem a tensão no corpo e 38% têm problemas para dormir. Segundo a psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da associação que realizou a pesquisa, o Natal pode despertar tristeza, depressão e culpa. Já em relação ao Ano Novo, há um sentimento maior de ansiedade por conta da definição de metas e realização de objetivos estabelecidos no último ano. Um misto de ansiedade, frustração e esperança. Afinal, nada mais promissor do que a ideia de um recomeço nos enchendo de coragem enquanto preenchemos uma lista mental cheia com infinidades de coisas que sequer estamos dispostos a realizar. Pausa dramática para aquele plano que está na gaveta há anos, já respirando com a ajuda de aparelhos, enquanto repete mais uma vez. Agora vai. Mas será que vai mesmo? E se antes de definir as metas para o próximo ano, que tal a gente se perguntar: essa meta aqui gira em torno de coisas que eu realmente valorizo, ou esse desejo é um daqueles que vai ocupar o meu tempo enquanto eu corro atrás do que importa para os outros? Vamos dar alguns passos atrás e refletir sobre o que levamos em conta quando definimos metas. A ideia aqui não é julgar os objetivos e os valores de ninguém, nem te dar uma lista de 5 passos para tirar as suas metas do papel, mas ampliar a perspectiva antes de ficarmos sobrecarregadas por uma porção de sonhos e planos que, no fundo, nem são nossos. Isto posto, fica a pergunta: você é mesmo dona das suas metas ou é uma mera executona dos sonhos alheios? E aí, Tamires? Como estão os seus planos de começo de ano? Amiga, chegou a hora da verdade, né? Chegou a hora da verdade. Você gostando ou não, você querendo ou não, vai parar para refletir ou não, o ano novo tá aí. Novas oportunidades de você fazer merda de novo, entendeu? Então, vamos parar agora para que a gente veja o que está acontecendo, para que a gente fale com a gente mesmo e coloque as coisas no eixo. Esse texto que você trouxe, amiga, eu achei muito interessante a pesquisa que você falou. Nunca vi uma pesquisa em relação a isso. Acho muito legal quando as pessoas olham para estudar o próprio ser humano. Olhar para falar sobre o ser humano, como a gente se comporta. Eu acho que tem muito disso, né? O que você fez nesse período? Por que você fica 75% mais estressado no final do ano? Que pressão é essa, né? Que pressão Por é que essa? que nesse momento, assim, eu acho que isso deixa claro, assim, o quanto a gente acha que vai resolver tudo em 2 meses, né? Assim, dezembro chegou, eu tenho que tirar tudo do papel e vai ser agora, senão... E aí é aquilo que a gente falou, né? Você perde um tempão se culpando e correndo atrás e entrando numa pressão, ao invés de parar e falar: peraí, por que não deu certo? O que não deu certo? Por que faz anos que eu não coloco a dieta em prática? Ou porque eu não vou para academia? Não é um clichê. Por que eu não me matriculei na escola de inglês? E eu acho que a gente nem parar para pensar se isso ainda faz sentido com o que a gente é, porque às vezes são sonhos tão antigos que a gente não para revisar, e quando você vê, você fala: eu só estou replicando porque eu nunca tirei do papel. E não é uma coisa que te importa, né? Uhum. E aí fica essa desconexão, assim, acho que ao longo do ano todo, tipo, definir uma meta que não necessariamente condiz com o que eu valorizo. Às vezes é isso, em prol de outras pessoas. Você nem sabe por que aquele objetivo está ali.
E aí chega no final do ano frustrado, né? Porque não realizou, ou porque realizou e não se sentiu inteiro, ou porque não ficou feliz. Tipo, puta, conquistei tal coisa que eu queria tanto e nada mudou. Nada mudou. Então, E eu acho acho que que é um jeito de enxergar, é né? um ponto super importante, porque, assim, mais uma vez, a nossa proposta de podcast é trazer pontos de vista sobre um mesmo assunto. E esse primeiro, essa influência externa, né? A gente gosta muito de falar o quanto essa influência externa, o quanto impacta a nossa vida, as nossas escolhas, quem nós somos, se nós não soubermos quem de fato somos. Então, é um excelente momento para a gente falar sobre isso. E para você, amiga, essa influência externa, o que ela impactou nessa sua listinha de metas de 2024? Amiga, assim, uma coisa que eu tenho feito bastante o exercício assim, acho que vale a gente definir o que é objetivo e o que são os valores, né? Assim, porque às vezes as coisas se misturam um pouco. E, assim, objetivo é aquelas coisas que são metas por um tempo determinado, né? Assim, tem um momento para acabar, né? Tem um deadline, assim, minimamente. Meta te disponibiliza uma flexibilidade. Então, assim, entrou uma outra prioridade, você fatalmente vai deixar uma coisa em detrimento de outra, assim. Então, você acaba flexibilizando de acordo com o que acontece ao longo do ano, ao longo da vida, as mudanças que a gente não controla, né? Tipo, putz, tinha um objetivo X, e aí, sei lá, aconteceu uma coisa que me distanciei muito. Tipo, aquilo não é mais factível, assim, não é mais um objetivo. E, às vezes, a gente não para pensar que o quanto as coisas a vida, assim, né? Os acontecimentos do dia a dia acabam interferindo nos objetivos que a gente tem. E aí, a hora que a gente vai avaliar, a gente fala, putz, só não deu certo. E não deu certo por uma porção de fatores, né? Então, eu acho que essa flexibilidade que os objetivos te dão são para te ajudar, né? Já os valores não têm muito essa flexibilidade. Eu acho que é importante a gente reforçar isso. Assim, os valores, aquilo que é o clichê, mas não são muito negociáveis. Assim, então, são coisas que duram muito tempo, que influenciam a sua vida por longos períodos, né? Às vezes, a vida inteira. Então, diferenciar. Porque, às vezes, é isso. Putz, um objetivo é uma coisa de curto prazo. Se a sua vida depender da realização disso para se sentir inteira, às vezes você não vai chegar nunca. Já se você realiza os seus valores em coisas pequenas, você se sente muito mais realizada, de fato, né? Muito mais inteira. Conectado com você mesmo. Então, eu acho que a primeira coisa assim, que eu tenho feito é o que é um objetivo e ser flexível com isso, porque às vezes a gente determina umas metas e tá ali se esfolando para tirar do papel. Às vezes nem faz mais sentido, às vezes não funciona no momento que você está vivendo. Assim, você está colocando a força para uma coisa que não se encaixa mais no momento que você está vivendo. E, putz, frustração. E aí, o outro lado, né? Eu tenho... eu nunca fui muito de compreender a questão dos valores. Assim, eu sempre achei bem nebuloso. Para mim, os objetivos se confundiam muito com os valores. Mas eu acho que quanto mais a gente entende o que motiva de fato, né? Assim, mesmo o que motiva a ter objetivos, né? O que nos leva a definir essas metas, isso são coisas fundamentais. E se você consegue um pouquinho em direção disso, eu acho que a gente fica muito mais inteira, né? A gente se sente muito mais completa, eu acho, né? Muito mais. Então, eu acho que, assim... e aí, os valores... Tanto os valores quanto os objetivos, os dois têm impacto externo. Né? Assim, a definição de objetivo depende muito da cultura que você nasce, do momento histórico que você nasce. Então, assim, como exemplo, o brasileiro que nasceu nos anos 90. Ah, quero ser, sei lá, marqueteiro. Vou falar. O que tinha no momento, né? Assim, quais são as possibilidades do momento? O brasileiro que nasceu em 2000. Quero ser youtuber. Então, assim, esse objetivo, ele muda falando de uma coisa besta, assim, entre aspas. Influência cultural. Mas esse objetivo, ele é muito mutável de acordo com o lugar que você tá. Às vezes você tem um objetivo aqui, aí, sei lá, mudou para fora. Tô chutando, tá? Ou, sei lá, casou. É outro convívio, outra família, outra história. Você tem objetivos diferentes do que se você estivesse sozinho. Então, acho que vale a gente também ter isso em mente, que o objetivo... Eu acho que essa é a flexibilidade do objetivo. Depende de tantos fatores, tantas circunstâncias, tantos momentos. Assim, se você está vivendo um momento de mais, sei lá, pressão política, a gente tem falado muito, né? Liberdade de expressão.
talvez daqui 20 anos a gente nem questione sobre isso, seja muito diferente. Mas no momento que a gente vive agora, não se pode falar qualquer coisa, não se pode ter qualquer projeto, assim. Então, acho que tem muitas influências externas das duas formas, tanto nos valores quanto nos objetivos. Totalmente. Eu acho que uma visão clara para mim sobre objetivos e valores, e objetivos é o onde, é esse momento que eu quero chegar. E o valor é a minha bússola, é o como eu vou chegar lá. E não vai ser a qualquer custo, não vai ser a qualquer preço. Eu posso ter o objetivo de, sei lá, ganhar tanto de salário, mas não posso passar por cima de quem eu sou. Não pode ser por cima dos valores que eu tenho para mim. Porque quanto mais distante você fica do teu próprio valor, dos teus, de quem você é, mais difícil e mais oneroso e mais triste, mais doente você vai ficar nesse processo de chegar no seu objetivo. Então, o valor é o como. Você vai chegar lá, você vai chegar no seu objetivo, mas tem que ser de acordo com quem você é. No teu tempo, da tua perspectiva, eu acho que o lance dos objetivos, assim, é muito comum a gente também definir uma porção de metas baseada no que as outras pessoas têm. Né? Então, assim, às vezes, ou por inveja, ou por... sei lá, por cultura, por história contada. Assim, você está comprando a ideia de que a vida da pessoa é daquele jeito, então o meu sonho, o meu objetivo é, sei lá, morar na casa X, morar no estado Y. Ter a vida que aquela pessoa tem. Ter o carro, não sei o quê. E eu acho que são objetivos muito autênticos, no sentido de que, assim, eles são relevantes. A gente não está falando aqui que você tem que ter grandes ou pequenos objetivos, não é nesse sentido. Mas quando a gente faz isso, quando a gente define os nossos objetivos com base no que a gente vê na vida dos outros, eu acho que é isso, a gente se esvazia. Exato. Assim, a gente começa a buscar por coisas e na primeira dificuldade, como essa base não está sólida, como você não sabe o porquê que você está fazendo aquela escolha ou por que você está buscando aquilo, é uma frustração atrás da outra, assim, eu acho, né? Você não sente... Porque, assim, os problemas vão acontecer. Independente do objetivo que você tenha, ninguém vai do 0 ao 100 segundos, assim. Isso é uma brincadeira, entendeu? Sim. Tem um processo das coisas. Eu acho que até isso que a gente falou da pesquisa, né? Essa história da ansiedade. Esses dias eu estava ouvindo alguém, não lembro exatamente o que era, que a pessoa falava que a ansiedade é você querer chegar lá sem passar pelo processo. Legal. E eu acho que é muito comum hoje em dia a gente sentir essa ansiedade justamente por isso, porque acho que às vezes a gente compra essa ideia de, não, definir um objetivo agora é só concluir, é só chegar lá. Cara, tem tanta coisa que acontece até lá, que se você não tem um senso de direção muito forte, você para. Exato. Que é igual isso que o plano do inglês. Eu tenho esse plano do inglês, meu amor, há séculos. E assim... por que não funciona? Né? Assim, será que eu estou esperando ter sei lá, uma questão profissional para correr atrás disso? Isso não podia ser motivado por outro sonho? Sei lá, quero morar fora. Não sei, que seja qualquer outro fator. Mas, às vezes, você vai empurrando coisas também que, se você realiza, se você coloca energia naquilo, porque, de fato, é mais coerente, né, com a tua bússola interna, assim, aquilo te traz tantas realizações e tantas possibilidades que você não ia imaginar, sem colocar a meta mesmo. Às vezes, assim, comecei a fazer um inglês, que é o clássico de começo de ano, né? Ou academia. Cara, a melhora da minha saúde, ela impactou na melhora do meu humor, na minha convivência no trabalho, na disposição com a minha família. Coisas que você nem tinha colocado no papel. Sim. Você tem tantos ganhos quando essa coisa é de coração, né? Quando isso é feito a partir dos teus valores, que eu acho que você ganha muito mais em realizações, de fato. Mais do que você poderia imaginar. E essa é a parte boa da história, né? Então, assim, e tomar cuidado com isso, com o que a gente deseja nesse sentido, né? Porque, às vezes, a gente só está desejando o que é do outro. Exato. Sem aquilo porque o outro desenhou. se enquadrar. E uma das coisas de influências externas que a gente fala muito, a gente falou também no primeiro episódio, que é a questão de redes sociais, o quanto isso influencia também o que eu quero ser, o que eu quero ter, Sim. onde eu quero chegar. E exatamente nessa construção de quem eu acompanho, para quem eu dou ouvidos, para quem eu dou a moral de me dizer o que eu tenho ou não que fazer.
E a gente tem muito essa influência de influenciadores, né, digitais, que tem muito hoje. Então, muita gente, principalmente os mais jovens, eles têm isso como um natural da vida. Ah, porque eu queria muito ser igual a Virgínia, que é uma influenciadora gigantesca, enfim, tem todos os números dela e tudo que ela alcança. Mas quem é ela como pessoa? Ou você só quer ter o dinheiro e o alcance ali que ela tem. Então, também tem é o as dores objetivo. disso, né? É o objetivo. Isso pode ser objetivo. Não tem problema nenhum você querer ter mais dinheiro. O problema é, você está fazendo isso por quê? Né? O que está te motivando a... Por que você quer tanta gente, milhões de pessoas te seguindo? Porque é aquilo que você falou, senão qualquer caminho vale, né? Exato. Assim, polêmicas à parte, tipo, essa galera grande mesmo, de que vamos fazer propaganda para X segmento. Tá pagando muito bem. Fiquei milionário às custas disso. E eu nem tô acompanhando no detalhe, assim, não quero entrar na polêmica, mas a custo do quê? E aí você vende uma imagem, você vende conquistas, você ostenta uma porção de coisas que passa um tempo, se aquilo não for firme o suficiente, cara, aquilo vai te derrubar de tão alto quanto você chegou. Se você não construir essa base, qualquer ventinho vai derrubar o que você está fazendo. Eu acho que é essa ideia das facilidades, né? E assim, de novo, não é julgando valor. Talvez eu, numa posição igual, sei lá, dependendo dos objetivos que você tenha, você não vai falar, não, beleza, não tem problema, vamos fazer um publizinho aqui, um negocinho aqui, que não vai dar nada. Mas isso tem um custo, né? Isso é uma coisa que, para mim, sempre ficou bem clara, assim, desde bem nova. Várias coisas que eu queria, eu sempre fui muito de ter objetivos. Sempre fui muito de, putz, qual que é a próxima, né, conquista, assim. Uhum. E em vários momentos, às vezes, em coisas bobas, assim. Eu lembro que na época da escola, eu queria porque eu queria um namorado e eu sempre fui muito a busca do relacionamento, sabe? E um pouco sem essa base do que eu estava buscando. Sim. Então, em vários momentos, eu encontrei várias coisas que não condiziam, mas só para falar, tô apaixonada ou tô no relacionamento. Você se envolve sem saber exatamente por que você está se envolvendo, né? E aí eu lembro de uma coisa bem besta da escola, assim, tipo, tinha um menino que era super popular, e aí eu tava na cabeça, porque eu queria um namorado, e eu tinha que namorar, não sei o quê. E aí esse menino veio falar comigo. Só que era um menino, assim, com um histórico bem ruim. Sabe assim, ele é super popular, todo mundo adorava ele, mas eu sabia qual é que era, assim. O dia que ele veio falar comigo, assim, veio se engraçar comigo, foi instantâneo. Tipo assim, qual que é o preço, Amanda? Então, assim, essas coisas sempre me acompanharam um pouco, porque é isso, se você não presta atenção no porquê que você tá... A troco do que você tá realizando coisas... Cara, isso pode te derrubar, assim... E é muito frustrante, né? Assim, porque vem uma culpa, vem um peso, né, da coisa. Não é leve, tipo, não conquistei, mas dei o meu melhor. É tipo assim, não, eu fui sacana, eu sabia, eu não pesei as coisas certas, né? Joguei contra. Exato. Acho que o preço é esse, é você jogar contra você mesmo, né? Contra você mesmo. Porque, beleza, sei lá, nesse caso, comecei a namorar com o cara. Imagina a vida de merda que você vai ter, assim. Exato. Então, é isso, qual que é o preço do que você tá... Você assume umas batalhas que não são suas, não são necessárias. Porque você tem que ficar salvando você de você mesmo o tempo inteiro. Alguém me salva de mim. Exato. E eu acho que essa coisa do externo, né? Não só redes sociais, mas a gente sempre traz esse ponto, porque realmente é algo que impacta muito a vida de todo mundo. Mas tudo que a gente consome, né? Tudo que a gente consome, tudo que a gente vê, obviamente. Mas o mais importante, qual a importância que a gente dá para tudo aquilo que está externo? Que aí a gente vive uma vida de superficialidade. Eu tô vendo só em cima, eu tô vendo só o bonito, eu tô vendo só... Eu não me aprofundo em nada do que eu faço, eu não me aprofundo em nada de quem eu sou. Então, essa influência externa, ela vai ser sempre muito pesada, porque você não tem a tua própria base. Sim. Então, é a tua família que tá te falando alguma coisa, é dentro do teu relacionamento que você tá ali tentando suprir necessidades alheias, porque você também não sabe qual é a sua. Então, você vive uma vida superficial, porque você não parou para olhar para você mesmo. Para tirar esse medo de, cara, eu preciso saber, eu preciso... eu acho que todos os episódios eu vou citar a Lúcia Helena Galvão. Mas ela fala, enfim, ela fala de muitas coisas, mas sobre esse estudo do ser humano. O quanto a máquina evoluiu com tantos anos e o quanto os problemas humanos são os mesmos. Desde sempre.
São sempre as mesmas coisas. Sim. A gente não faz essa evolução. A gente evolui tão tecnologicamente, que são coisas incríveis que o ser humano faz, mas o ser humano em si não evolui. E eu acho que essa questão da evolução que você fala, assim, não precisa de uma tecnologia nova para isso. Né? Assim, se você realmente se aprofundar no que existe, porque assim, essas dúvidas, essas questões são questões desde que o mundo é mundo. Né? Esse sentido de vida. Eu acho que a própria evolução humana vem nisso, né? Assim, qual que é o sentido que eu tenho? Essa busca, né? A evolução vem de uma busca, seja ela qual for, né? Seja uma busca de procriação, né? De perpetuação da espécie, assim, de preciso sexualmente do outro para, né? Para perpetuar, para que eu não morra e a vida acabe junto comigo. Mas eu acho que tem uma coisa um pouco... assim, sem querer ser espiritualista demais, mas de alma mesmo, sabe? Assim, o que te motiva? Por que você vai dar o próximo passo, né? Assim, você está em busca do quê? O que é esse ideal? E desde que o mundo é mundo, tem gente questionando isso. E nessa caminhada, muitas descobertas foram feitas, né? Assim, acho que pessoas que tiveram esse... porque eu acho que é um idealismo mesmo. Mesmo de grandes evoluções científicas, por exemplo, né, de física, tipo, grandes nomes assim que mudaram a vida da humanidade. Cara, eles tinham as mesmas dúvidas, eles se questionaram, às vezes, a vida inteira das mesmas coisas, e depois a resposta só apareceu depois que a pessoa foi embora há muito tempo. Né? Assim, ela não teve nem tempo para entender o que estava acontecendo. Então, eu acho que sempre que a gente olha historicamente, assim, a filosofia tem me ajudado muito nisso. Né? Você citou a Lucilena, eu tenho consumido muita coisa nesse sentido. O autoconhecimento sempre foi um tema importante para mim, mas hoje com a internet, né? Você tem videozinho motivacional o dia inteiro no Instagram, e a gente já falou disso, claro, se é isso, o tipo de coisa que você consome, senão outras coisas vão estar te impactando. Mas, assim, o quanto a gente tem de informação, e é isso que você falou, e a gente, no final, não absorve nada. Exato. É assim, ó, consome, e você já estava pensando nisso. Às vezes, a gente senta com uma amiga, pede um conselho, e aí, sei lá, vem o melhor conselho do mundo da pessoa que você confia, assim... Cenário perfeito, né? Você está do lado de uma pessoa que você confia, a pessoa está te falando de coração, você simplesmente fala, isso aqui não serve para mim. Às vezes aquilo ia mudar a sua vida. Assim, se você realmente para escutar e ver se ressoa, porque às vezes é isso, né? Às vezes você fala não, porque vai me dar trabalho demais, às vezes é só no sentido de se afastar da solução, porque você quer um problema, você não quer uma solução. E que beleza, não tem problema. Mas o quanto a gente também permite que essas coisas sejam executáveis na vida, né? Porque não adianta esse monte de informação que a gente tem, esse monte de objetivo que a gente tem, se não dá para tangibilizar nada disso, se você não consegue praticar nada disso, né? Exato. Então, eu acho que essa história da filosofia, tudo que é conteúdo, assim, todos os temas, não tem um tema específico. Eu acho que os temas, eles chegam no mesmo lugar, assim, né? Seja via religião, seja via ciência, assim. Claro que uma coisa, às vezes, demora... Cara, a ciência hoje tem provado várias coisas que a religião já fala há séculos. Exatamente. No tempo dela. Não tem problema. Então, acho que é isso também, no seu tempo, de acordo com o que você valoriza. Se você precisa desse monte de checks aqui para falar que você é alguém, leva o tempo que você precisar. Mas pode ser que a hora que você termine, você olhe lá para trás e fale, putz, se eu tivesse só mudado essa chave aqui naquele momento, estava tudo resolvido. Exato. Então, eu acho que é isso. As questões são as mesmas, não tem nada de diferente. Não tem. Inclusive, as questões pessoais. Claro que você pode ter uma perspectiva, eu tenho outra, mas os problemas são muito parecidos. E quanto mais a gente consegue conversar e se abrir, às vezes, para essas soluções, para mudar de ideia, para uma perspectiva nova, para um... Você fala, caramba, eu não estou sozinha nisso, tudo bem eu flexibilizar, eu não preciso estar aqui nesse pensamento fechado só dentro da minha cabeça, né? E o cuidado do contrário disso também. Você não precisa estar absorvendo tudo de todo mundo o tempo todo, né? Você não precisa absorver o tempo inteiro. Acredita um pouco nisso, né? Internamente. Exato. Internamente, a gente tem essa bússola de sentir. Tem. Então, o que eu me sinto bem e o que eu não me sinto bem. Tem. Então, mesmo que a gente não saiba, inconscientemente, a gente tem os nossos próprios valores e a gente só não tangibiliza isso, não traz para fora, não conscientiza. A gente nem questiona, nem às vezes, questiona, né? mas você sabe o que te faz bem e o que não te faz. Ah, isso aqui me deixou feliz, isso aqui me deixou triste, isso aqui não me deixa confortável, isso aqui não me deixa... E o começo você sabe? é esse, eu acho. É esse. Esse eu é o acho primeiro que ponto de partida. O começo,
para você entender o que tá pegando e o que tá te motivando. Muitas vezes são os incômodos. Exato. Assim, os opostos, né? Ou os incômodos ou o que te deixa muito feliz. Porque, assim, aquilo, as duas coisas vão passar. Você não vai ficar aí nessa vida inteira nem 100% triste, nem muito feliz. Mas o que você vai tirar disso? Exato. Porque vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Então, se você sabe, em essência, o que te deixou triste, o que te deixou feliz, o que te incomoda de forma persistente, eu acho que é uma forma de você ir falando, putz, por aqui funciona, por aqui é legal. Exato, e você começa a construir, moldar a sua vida também, o seu externo, né? Que a gente ainda está no ponto do externo, dessa influência externa. Mas você sabendo construir isso com você mesmo, quando você olha para a sua vida, eu gosto muito de tentar ver as coisas que eu preciso resolver, a minha vida, como se eu estivesse colocando um painel mesmo. De olhar tudo que está aqui, porque se eu colocar do lado de fora, se eu olhar para tudo isso, a zona que tá, a bagunça que tá, mas se eu olhar para ele de frente, eu consigo enxergar, eu vou movimentando isso, eu vou mudando isso que eu preciso para chegar onde eu quero. Sim. Então, você ter essa base e você construir isso com você, você vai moldando esse seu ambiente externo. Se, por exemplo, se for um valor para você, respeito, e você está convivendo com pessoas que são desrespeitosas, está consumindo conteúdo de pessoas que não respeitam o outro, né? Não respeitam o ser humano, você já começa a limpar e deixa na sua vida o essencial para a tua evolução, para o caminho que você quer construir, sabe? E eu acho que, assim, uma outra coisa que ajuda também é isso. Se o seu valor é respeito, como você tem tratado as pessoas? Você respeita? Exato. Porque eu acho que o grande desafio, às vezes, é esse. A gente exigir de todo mundo, né? Que seja coerente com aquilo que a gente gostaria, né? Com as nossas expectativas. E aí, eu acho que os valores, às vezes, permeiam muitas expectativas que a gente tem das pessoas. Mas, por outro lado, nem a gente consegue agir em coerência com o que a gente valoriza, né? E, assim, se você for sincera, claro que tem muitas exceções. Mas às vezes é você sempre que dá o primeiro passo para esse desrespeito. Né? No sentido de aceitar menos do que você merece. Claro que tem outros milhares de fatores embaixo disso. Não é uma coisa pontual. Sim. Mas eu acho que quando você consegue perceber as tuas ações, assim, se você consegue essa coerência entre aquilo que você valoriza, o que você pensa e como você age, é isso. Mas eu gosto. Te para, assim, tipo assim, isso é imparável. Não tem como dar errado. Porque mesmo que você não conquiste coisas materiais, assim, de qualquer ordem, eu acho que isso traz uma paz. Tipo, cara, eu tô totalmente coerente. Sei lá, o mundo acabou. O relacionamento acabou, você pediu demissão do trabalho, sei lá, alguém se afastou. O mundo mudou completamente. Mas se você tá em coerência com aquilo que você valoriza e com a forma que você age, cara, você se reconstrói de qualquer situação. Exatamente. Assim, nada é mais um fator de medo paralisante. Porque quando a gente tem isso, eu acho que a gente sente... Eu acho que é um ponto de firmeza, sabe? Assim, tipo, se eu voltar para cá, eu me sinto em casa, assim. Dá essa sensação de... Exato, de lar, porque né? o valor é essa bússola, como você tem que se portar. E eu gosto muito de ver também os valores como protocolos. Então, por exemplo, no teu trabalho, ou, enfim, qualquer outra situação. Se acontecer X coisa, você sabe que a ação que você tem que fazer é essa. Então, sei lá, eu ouvi um exemplo sobre um piloto de avião. Então, se as rodinhas não saírem, qual é o protocolo para essa situação? O que eu tenho que fazer se acontecer determinada coisa? Os valores são isso. Se acontecer tal coisa, o meu valor é o que eu tenho que fazer. Você exercita vai me isso ajudar antes do a acontecimento, né? E mesmo que aconteça, é o que vai te ajudar na decisão. Então, eu faço isso ou não faço isso? Tá de acordo com quem eu sou, com o que eu quero ter ou, enfim, ser? Então, ok, eu já tenho um caminho para tomar minha decisão. E isso muda muita coisa, né? Você sabe que esse ano foi a primeira vez que eu fiz esse exercício, assim, ao longo do ano todo. Esse foi o primeiro ano que eu não tive objetivos muito materiais, assim. Eu sempre fui de fazer lista mesmo, tipo, 20 itens aqui. Com alguma frequência eu revisitei. Eu tive uma época que eu fazia mapa dos sonhos, de fazer recorte mesmo, assim, muito tempo. Eu sempre tive caderno. Então, de alguma forma, eu sempre coloquei as coisas no papel, que eu acho que isso é fundamental.
Mas esse ano, eu não fiz nenhum grande plano, assim. Tinha algumas mudanças acontecendo, eu falei, deixa eu ver como é que essas mudanças aqui vão se estabelecer para eu não me frustrar, querendo dar um passo maior que a perna, e eu nem sei como é que vai ser. Mas uma coisa que eu consegui exercitar, assim, que foi esse orientador mesmo, de muitas atitudes, foi a gentileza. Isso foi uma coisa que eu coloquei na frente de todas as ações, sabe? Assim, não importa o que acontecer, eu vou ser mais gentil. Assim, tudo vai estar endereçado para isso. Legal, amiga, isso é muito legal. Cara, e eu consegui fazer isso assim... Mas você estava listando os seus valores? Não, assim, porque eu entrei numa onda de eu quero ser mais gentil comigo, de eu quero que isso funcione para mim, assim... Porque em vários momentos eu sempre fui muito explosiva, eu sou muito estressada. Assim, isso é um padrão na minha vida. Eu sou muito estressada. Para mim sempre foi muito bateu, levou, assim, a cara de calma. É uma mentira. Então esse exercício de me acalmar, ele já é um exercício que já tem um bom tempo que acontece, mas esse ano foi sempre a gentileza na frente. Cara, o que eu vi de mudança assim na minha vida e no comportamento das pessoas comigo. Tipo, não importa o problema. Eu não vou passar por cima de ninguém. Não importa se a pessoa está me ofendendo. Assim, eu não vou perder meu tempo me defendendo. Porque eu acho que eu perdia muito tempo me defendendo. Assim. Tá. A falta de gentileza, às vezes, era muito no sentido de você tá errado, eu tô certa. Ou não é assim que faz. Assim, às vezes era de forma do dia a dia mesmo, de coisas práticas. E sempre que eu consegui ser mais gentil com os outros, cara, eu tive um ganho. Assim, e não é que foi fácil, em vários momentos não foi. Mas na hora que acontecia, me vinha um estalo, assim, praticando já há muito tempo, quando alguma coisa acontecia que eu percebia que mexia com o ego. Porque, assim, aquele desconforto que te dá em vários momentos é um desconforto de ego. Tipo, quem é você para falar assim comigo? Ego e o que Né? Quem é você para duvidar de mim? Então, assim, não vou perder tempo com isso. Na hora já me vinha. Como você pode ser o mais gentil possível? Às vezes é virando as costas saindo, às vezes é falando, olha só, o limite é esse aqui. Às vezes é reforçando o teu posicionamento nas coisas, mas eu acho que esse orientador, seja qual for, assim, quando você consegue praticar, e não é fácil, não acho que é fácil, mas se você consegue praticar ele no dia a dia, cara, assim, todas as coisas que acontecem são muito inusitadas a partir disso. E eu acho que essa é a parte legal. Sim. Porque muita coisa que você não estava nem planejando começa a acontecer só porque você tem valores definidos, assim, tipo, gente, a linha é essa aqui. Não importa se vai ser rápido, se vai ser devagar, assim, isso não interessa. Mas a linha de raciocínio é essa aqui. Isso ajuda muito, né? Exato, que eu acho que você já vai para um ponto que é da nossa segunda visão também, que é essa visão interna, né? Quando a gente sai desse ambiente macro, do quanto o que eu convivo, o que eu vejo, com quem eu me relaciono, quem eu permito estar comigo na minha vida, influencia em quem eu sou, ou basicamente influencia no que você decidiu fazer na sua vida, você parar para isso e achar esse meio termo, achar esse caminho que é só teu, aí entra nesse segundo ponto de vista. Então, como eu posso ver os meus valores, como eu posso definir as minhas metas e ter os meus valores a partir do meu autoconhecimento, como eu tenho essa visão interna. Que eu acho que já é um exercício do que você acabou de falar, né? Você pontuou e foi exercitando isso no decorrer do processo, E o que né? você falou também de pôr no papel. Eu acho que essa é a primeira coisa. Sim, sinceramente, se tiver um olhar, exercício mais né? claro, é assim, tira da cabeça, sai da cabeça. É muito comum a gente brincar, né? Qual a fonte? Vozes da minha cabeça. Exato. Essas vozes da cabeça, elas não são verdades absolutas. Não. Às vezes, as vozes da cabeça, elas são só o seu medo reforçando uma posição que não é real. Então, eu acho que quando você tira da cabeça, porque assim, sei lá, vamos fazer uma autoavaliação de como foi esse ano, ou do que eu conquistei, ou do que eu quero conquistar, né? Vamos avaliar o que eu quero, o que vai acontecer, né? Assim, quais são as bases para onde eu vou andar no próximo ciclo. Aniversário ou um trimestre, não importa muito, ou no trabalho, né? Às vezes não precisa ser uma coisa de virada de ano, às vezes é uma coisa de curto prazo, sei lá. Tem uma relação aqui que não está funcionando para mim, eu preciso mudar algumas coisas. Põe no papel. Acho que visualizar a história externa, assim, e se desconecta um pouco do sentimento que aquilo te traz. Quando você põe no papel, mas você continua se relacionando emocionalmente com aqueles pensamentos, tipo, seja objetivo, sabe? Assim, o que está acontecendo?
Onde estão as falhas? Onde estão os problemas? O que está me incomodando muito? Por que está me incomodando? Tipo, vai descendo um pouco. Mas eu gosto de ver essa questão das vozes na cabeça, os pensamentos e tal, que nós não somos as vozes, nós somos quem está ouvindo elas. Então, organiza aí, fala, queridos, parou a falação, deixa eu organizar aqui e colocar isso de uma forma que ela que seja proveitosa para minha vida, sabe? Então, é muito bom ouvir as vozes desde que elas te ajudem também a organizar alguma coisa para você. Agora, quando você dá muito ouvido a coisas ruins, a histórias e narrativas que você construiu, que você não consegue largar aquilo, você não vai encontrar esse caminho que é teu. Sim. Então, se as tuas vozes, na maioria das vezes, elas são negativas, você precisa também fazê-las pararem de falar e reorganizar, criar essas novas narrativas para você, sabe? Esses dias eu estava escutando o Sadhguru falar, né? E aí ele deu uma explicação que eu achei muito, muito fácil de enxergar. Ele fala assim, o que é o pensamento inconsciente? Né? Qual que é a diferença do consciente para o inconsciente? Qual que é o pensamento inconsciente? São aquelas vozes na cabeça que falam sem parar. Não tem uma ordem. Né? Não é um pensamento organizado. É uma porção de coisas que estão passando assim que você não tem controle algum. São coisas que vão surgindo e que você não sabe de onde está vindo, quem que está falando, que parte sua que está falando. Já o pensamento consciente é um pensamento que te leva em direção a algum lugar. Então, é uma forma organizada de você entender aquilo interno, né? Assim, as suas experiências, porque o que é, assim... Gente, não sei conceitualmente, está no pé da letra, mas assim, o que é esse pensamento? É uma consulta interna das tuas experiências, né? São pontos de vista que você teve ao longo da vida inteira, ou que você viu pessoas fazendo, enfim. Que toda vez que alguma coisa acontece, você vai buscar esse conteúdo interno para te orientar, né? Tipo assim, sei lá, uma folha de papel. Você não precisa nem pensar, já tem uma consulta interna que é feita para te falar, isso é isso. Então, o pensamento ele fica o tempo inteiro conectado em te dar explicações do que está acontecendo, né? Para te orientar um pouco o caminho. E aí ele fala disso, ele fala, quando você tem pensamentos que são... ele fala, tipo, uma dor de barriga, tipo, um pensamento hemorrágico, sabe assim, que ele está ali sem parar. Cara, isso é péssimo. Um pensamento consciente eu sei o porquê que esse pensamento está aqui, eu estou organizando e ele vai me levar a algum lugar. Isso. Porque tem vários pensamentos que quando você vai dando corda, cara, você vai ficando depressivo e aí você vai brigando com as pessoas e aí você vai resgatando um negócio que aconteceu em 1934 e aí você vai se defender agora, porque agora você falaria isso. Exato. Doideira, né? Mas eu acho que é um excelente caminho para a gente se aprofundar. Eu acho que não tem nada que a gente vá fazer ou tentar fazer em relação à nossa evolução como ser humano, que não exija a profundidade. Então, se você se ouve, se entenda por que você está falando isso para você mesmo, por que você está deixando acontecer tais coisas que você sabe que não te faz bem, que você sabe que te prejudica. Então, o teu porquê. Quais são os teus porquês? Sim. Sabe? Por que você está se permitindo viver essa vida que você não é feliz? E aqui eu não estou falando de felicidade de todo dia tá pulando de alegria. Não tem nada a ver com isso. Mas talvez em relação à paz. Acho que hoje é uma coisa muito clara isso para mim, sabe? Ter uma vida que você vai se conectando com você mesmo tem a ver com ter paz. Então, o quanto você está em paz com você, com os outros, o quanto isso é teu objetivo de verdade. Né? Exato. Porque às vezes a gente está nessa busca e isso não é um objetivo real. Porque assim, como você vai ter paz se você absorve para você tudo que te trazem? Incoerência. Exato. Assim, você não está buscando paz, você está buscando problema. Exato. Como é que você vai ter tranquilidade se tudo você leva para o lado pessoal? Se você é grosso com as pessoas... Assim, não tem como. Eu acho que o desafio é você conseguir ser a primeira expressão do que você busca. Exato. Porque senão é você esperando que as pessoas te deem o que você está buscando. E aí não funciona, né? Aí é você querendo que as pessoas mudem, que o entorno mude e que não tem problema nenhum. Que o mundo seja cor-de-rosa só porque Se você não aguenta o pra tranco. você, vai embora, não entendeu? Não tem problema. Exato. Mas, assim, tem que começar por você. Exato. Né? Assim, como é que você quer ter sossego se você não consegue se dar sossego? E como é que você quer ter paz se você colocou o objetivo de ter tal trabalho que você odeia fazer? Você luta contra você o tempo inteiro, E é por isso sabe? que a gente
chega no final do ano, e aí quando a gente fala da autoavaliação, né? Como é que você está se autoavaliando? Porque é isso, às vezes a gente desconsidera várias coisas, assumindo ou um papel de incompetência, tipo, não cheguei lá porque não sou boa o suficiente, ou não cheguei lá porque o fulano e o ciclano não fizeram isso, ou porque meu trabalho... Assim, é muito mais profundo do que isso, né? Assim, tá bom, sei lá. Se você não tem a clareza dos porquês, como você falou, né? Então, janeiro eu tinha lá uma meta de... Quero mudar de trabalho. Ponto. Quero mudar de trabalho. Ponto. A primeira oportunidade que aparece, você vai aceitar. Aí, quando você vê, você está num lugar exatamente igual. Com os mesmos problemas que você já estava antes. Por quê? Porque quem levou os problemas foi você. Porque é você encarando as coisas da mesma forma que antes. Exato. Então, assim, eu acho que essa mudança, às vezes, de perspectiva mesmo, de não esperar que esteja no cenário ideal para que aquilo seja executável. Sabe, assim, isso que você falou da paz. Cara, sempre tem alguma coisa acontecendo e vai continuar tendo. Não é a paz no sentido externo, exato, mas a paz com você mesmo. Se você não consegue, cara, ter 5 minutos para tomar um café... tranquila para ler meia dúzia de páginas para escutar uma música. Às vezes a gente fala, por exemplo, da atividade física. Claro que isso tem impacto no corpo. Mas às vezes tem um impacto tão mais positivo porque é uma coisa, um momento seu, que você tá ali com os teus pensamentos e no momento... Qualquer que seja a coisa, sei lá, vai andar no parque, vai andar de bicicleta, vai... Mas eu acho que alguma coisa assim... E isso foi uma outra coisa que eu também percebi muito ao longo desse ano. Eu não tinha grandes objetivos. Mas os pequenos, os do dia a dia, cara, assim, davam esse senso de conquista mesmo, de realização, mais do que conquista. Um senso de realização todos os dias. Tipo, toda vez que você sabe que você está acordando cedo, eu tô falando no meu caso, você está acordando cedo porque você quer ter 1 hora de leitura e que você vai ler com calma, e aí, para fazer isso, você vai ter que dormir um pouco mais cedo, e aí você vai ter que, sei lá, fazer a janta um pouco mais cedo. Sim. Você já se organiza para não se atropelar e viver isso em paz. Porque senão é mais uma coisa, puta, eu queria ter feito isso e aí eu não fiz. E assim, a gente vai lotando uma agenda de coisas todos os dias. Porque você precisa estar ocupado o tempo inteiro para não ocupar de você mesmo. E às vezes o que você está colocando ali, gente, assim, é impraticável. Tipo, você Exato. já tenha bom senso para colocar as coisas. Porque é isso, às vezes a gente faz uma lista de coisas para fazer. Eu sempre tive caderno no trabalho. Falta isso, não sei o que, não sei o que. Você vê uma lista, sei lá, tipo uma folha e meia de coisas pendentes. Você não vai fechar nunca aquilo amanhã. Tudo que chega, você vai colocando na fila. E isso é de todo mundo, né? O trabalho é uma coisa que a gente vê mais na obrigação de fazer, mas a real é que a gente faz isso com todas as demandas que chegam. Exatamente. Alguém que te ligou, uma mensagem que você não respondeu, um compromisso que você marcou, sabendo que você ia se atropelar, ao invés de falar não. Então, eu acho que até nessas coisas do dia a dia, quando a gente sabe do porquê que a gente está fazendo, fica mais fácil de selecionar, né? Assim, fica mais fácil de... Qual que é o filtro que você vai usar para conseguir chegar nessa paz? Para definir se você vai fazer isso ou não. Exato. A minha psicóloga fala muito disso, né? O meu objetivo, assim, nos últimos anos, foi diminuir o estresse real, porque isso me faz muito mal. E eu sou muito reativa, assim, ao estresse. E ela me lembra várias vezes disso, assim, às vezes a gente está conversando, ela fala, lembrando que se o objetivo é diminuir o estresse, realmente, você tem que diminuir essa agenda, você tem que não sei o quê. Então, assim, coisas que às vezes eu passo batido, tipo, por que eu não atendi o telefone naquele momento? Porque, na real, o que está me motivando não atender é não absorver alguma coisa que eu não posso naquele momento. Sem a culpa. E aí ela sempre me ajuda, tipo, realmente, você fez isso porque você está buscando diminuir o estresse. Às vezes eu perco de vista. Então, eu acho que esse senso, às vezes, de coisas do dia a dia, tipo, putz, eu tenho que diminuir a carga mental. Para de pegar os problemas dos outros. Exato. Tipo, às vezes não é factível, tudo bem, mas naquilo que você tem minimamente o controle de fazer, não faça. Mas é mais fácil que os outros parem de demandar. Com certeza, né? Amiga, com certeza. Mas eu acho que quando a gente vai descendo essas camadas, que é o que a gente precisa fazer, né? Descer essas camadas para ir encontrando esse caminho, tá? Qual é por que você faz o que você faz? Por que você está dizendo sim quando você quer dizer não? Por quê? Por quê? Sabe? Disso, né? Qual é a vida que você está construindo? Então, você pode culpar... porque meu marido que quis fazer dessa forma, então a gente fez. Porque meu pai queria que eu fizesse isso e aí eu fiz. Tá, mas qual é o teu porquê? Por que você fez?
Porque você foi influenciado externamente, ok? Mas porque você ainda não entendeu o seu interno, o seu caminho, seus valores, o seu objetivo, o seu propósito. E não quer dizer que às vezes você não vai corresponder a essas coisas, essas demandas das pessoas. Tudo bem, né? Mas Tipo se você eu estiver em fiz paz porque correspondendo com isso. eu fiz porque o fulano pediu. Tudo bem, mas, cara, quando você se afasta e olha e fala assim, eu só estou fazendo o que as pessoas estão pedindo, porque eu já cheguei nessa, tipo, caramba, eu tô frustrada, eu tô sobrecarregada, eu tô de saco cheio. Quando você vai olhar, assim, não tem um item na tua lista que é teu. Que é teu. É sempre... E a sua energia já foi embora, o teu foco, tudo que você tinha, você deu pro outro, entende? E aí você não voltou para si, porque você tá indo para um caminho que ele vai ser mais pesado, porque não é o teu. Basicamente isso. Senão você vai ficar correndo em direção isso oposta. Que você falou da energia, né? Não sei a referência agora, mas estou ouvindo alguém falar disso. Você tem um balde de energia quando você acorda. O balde é único, a energia é uma só, que é a que você vai empregar para todas as coisas que você for fazer. E isso é uma coisa que me pegava muito no estresse também. Acordou atrasada, se enrolou, entrou numa reunião atrasada. Você já está num nível de estresse, ou seja, uma parte da tua energia do dia você já está despendendo ali. Exato. Porque você já saiu se atropelando, você já entrou atrasada, você já passou E aí, tá bom, aconteceu a reunião. Aí alguém te liga. E aí é um assunto que, assim, não tem a menor urgência para você agora, vai ser só uma encheção de saco, e você atende. E aí você fica puto porque a pessoa tá te ligando, tipo, ou te pedindo uma coisa que às vezes você acaba falando sim, ou seja, foi mais uma parte da energia ali. Uhum. E aí, às vezes, você tinha um objetivo no dia. Tipo, eu tenho que concluir uma coisa. Você não faz. Chega no final do dia, você chega esgotada, você chega mal, tipo, caramba, eu não fiz nada hoje. Não é que você não fez nada, você não fez nada. Um monte de coisa você que não devia. tinha. Então, eu acho que esse estoque de energia, eu tento lembrar sempre disso também. Tipo, não despende energia com qualquer coisa. Sabe assim, eu acho que... Escolha as batalhas. O lance de você não ter que ficar se defendendo o tempo todo... Porque às vezes a gente tá ali perdendo um tempo gigantesco com gente que a gente nem se importa. Assim, gente, você tá aqui dando uma longa explicação para uma pessoa que... Pra quê, né? Pra que você Mas esse é o ponto da paz que eu tenho falado bastante em relação... tal pessoa, sei lá, chegou pra mim e falou... eu acho que... Sei lá, eu acho que você é tal coisa. Deixa eu olhar pra pessoa pra eu saber se eu quero me defender de alguma acusação ou de algum achismo. E aí, não. Pra mim, tá tudo bem, sabe? Pra mim, eu sei que eu não sou. Eu sei que eu não estou fazendo isso. Eu sei que tá tudo bem. Saí em paz, não gastei minha energia com essa pessoa, sabe? E uma coisa que é muito interessante, a gente tem falado da escuta, né? A gente conversou esses dias sobre escutar e tal. E quando você aprende a escutar, e eu tenho exercitado isso, eu sempre... Como eu tô sempre na minha cabeça, assim... Esse ano foi uma coisa que eu percebi muito, assim, o quanto a minha cabeça fala. Eu já sabia, porque eu sou uma pessoa que falo muito. Eu tenho assunto para horas de podcast. Assim, quer falar? Do que você quer falar? Monólogo, gente. Daria para ser um monólogo daria. aqui. Mas, porque eu tenho um fluxo mental muito grande. E aí eu comecei a perceber isso, assim, de... O que esse fluxo mental tá me falando? Porque era o tempo inteiro eu me defendendo para mim mesma dentro da minha cabeça. Ou à medida que as pessoas... Sei lá, você tá aqui falando há meia hora. Eu peguei uma frase que você disse há 20 minutos atrás e eu tô falando com ela até agora na minha cabeça. Eu não escutei mais nada do que você disse. E aí, quando eu vou te devolver já de uma forma me defendendo de alguma coisa que você trouxe. Se eu tivesse escutado, às vezes, do começo ao fim, eu teria uma outra perspectiva do que você está falando. Uhum. Eu teria evitado esse problemão na minha cabeça de ter que me defender. Uhum. E eu acho que fazendo isso, assim, o lance da escuta, o mais legal é que, cara, toda vez que você escuta alguém falando uma coisa, te acusando de alguma coisa, ou falando que você é ou que você não é, ela tá falando totalmente dela. Exato. E isso é muito legal de perceber. Quando você para de absorver o que os outros estão falando como uma coisa pessoal, tipo, não, ele tá falando isso porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e fala, caramba, olha que pessoa perturbada. Tipo assim, olha o nível, porque assim, essa não era a minha intenção.
Nada do que eu falei para ela foi no sentido de causar esse estresse que ela tá trazendo. E aí você não se envolve. Pronto, não despendeu energia. E aí você conhece muito mais das pessoas. Né? Porque, assim, falam isso. Cara, a energia das pessoas se apresentam antes delas, né? Totalmente antes delas. Escuta uma pessoa falar 5 minutos. Assim, presta atenção se o discurso é coerente com a prática. Sim. Assim, em vários ambientes. Cara, fulano veio aqui, sentou numa mesa, cagou regra, falou que era assim, que era assado, não sei o quê. Saiu pela porta ali, ó. Nada daquilo se sustenta. Só observa, assim. Antes de... Porque às vezes é isso. A gente fica com inveja, sei lá, queria ser que nem o fulano. A gente abraça muito essa história, né? De queria ser que nem o fulano. E quando você vai perceber, aquilo não se sustenta. E é você buscando uma coisa que é mentira. Porque você acreditou... Na Observa superficialidade, um tempo, né? no que mostrou, no que postou. A gente só vê essa parte de fora mesmo. E só convivendo, que eu acho que é essa conexão que a gente precisa ter com as pessoas também. Hoje eu vejo o quanto é importante essa conexão profunda mesmo com pessoas importantes na sua vida. Para que você não tenha também... que não caia nesse mesmo caminho de parecer superficial. Porque nem todo mundo vai te conhecer no dia a dia. A gente faz esse conteúdo, por exemplo, as pessoas estão vendo a gente por esse conteúdo. E não significa que a gente tem todas as nossas coisas bem definidas, estamos vivendo na plenitude. Não, aqui é a vida real. Então, a gente também passa por esse processo. Mas o quanto você quer ser verdadeiro com o que você é, o que você quer. Que aí eu acho que pega esse ponto dos valores. Então, o quanto você não quer ser superficial. Eu não quero parecer algo, eu quero ser algo. Eu acho que esse é o ponto, sabe? De o quanto você realmente está sendo fiel a você mesmo ou não. Ou eu só estou criando essa imagem aqui para parecer uma boa moça. Não, é quem eu sou. E esse ser algo, ele é... Assim, você não acorda e é uma pessoa diferente. Eu acho que essa é, às vezes, a ideia que a gente tem de recomeço, né? Janeiro, tá tudo resolvido. Se eu tô com os planos no papel, a partir de janeiro é uma nova pessoa. Ou, sei lá, um relacionamento novo, né? Um trabalho novo. Cara, você não vai sair de um relacionamento hoje e entrar em outro amanhã sendo uma pessoa totalmente diferente. Assim, isso não vai acontecer. Isso é prática. Exato. Assim, você vai sair dos problemas que você tinha no relacionamento, você vai entrar em outro, você vai ter outros problemas. E a questão é como você vai lidar com isso. E se você não tiver com o mesmo jeito que antes, não tem como ser diferente. Exato. Mas se você estiver trocando de lugar porque você acha que é um problema externo e o problema é interno... vai continuar repetindo. Você vai continuar tendo os mesmos problemas com pessoas diferentes. Eu acho que essa ideia, a gente tem o hábito... É muito mais fácil você achar que o problema vem de fora, né? Tem o outro lado, assim, eu, nos últimos anos, absorvi muitos problemas para mim. Tudo era comigo, então eu vou fazer introspecção, eu vou levar para terapia, eu vou... E aí eu fui me limitando num monte de coisa que quando eu parei, falei, não, peraí. Eu tô aqui perturbada com um monte de ideia que... nem é minha. Não são minhas. Tipo, querido, você tá com esse problema, é problema seu. Assim, exato. Eu tô fazendo minha parte no meu dia a dia. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tá muito segura do que tá... Quando essa coerência existe. Tipo assim, cara, você não vai me falar que eu sou uma pessoa que eu não sou. Porque eu faço assim, assim, assado todos os dias. Pode ser que eu fale um ou outro dia, mas no dia seguinte, o recomeço é no dia seguinte. Sim, né? Não é assim, agora eu vou abrir mão. É igual o lance de dieta, né? Assim, ou de ter uma vida mais saudável. Você não vai conseguir todos os dias. O problema é, você abre uma porta e aí você fica 20 dias comendo a besteira. Ou você, sei lá, não vai treinar um dia e você não volta nunca mais. Claro que você vai ter essas quedas. Mas eu acho que o recomeço é tipo assim, acordou... Começa de novo. Começa de novo. Não tem e que os parar, valores são não tem muito que parar. nisso, né? Tipo assim, putz, ontem eu tinha um valor aqui de justiça e ontem eu fui injusto com uma pessoa. A gente perde, às vezes, tanto tempo remoendo e culpando e não sei o quê, ao invés de acordar no dia seguinte e falar assim, bom, com quem que eu vou ser justo hoje? Como eu posso ser melhor do que ontem, né? E eu acho que é isso, os valores, os objetivos e essa clareza, ela vem do cotidiano. Ninguém chega num objetivo, assim, é isso, não compra a ideia da internet, tipo, fique milionário clicando aqui. Isso não vai acontecer. É assim, isso é perder tempo, isso é se iludir, e você está construindo o quê?
no meio desse caminho, né? Porque senão é isso, tá bom, tô com a conta cheia. Cara, eu continuo sendo uma pessoa vazia, eu continuo não tendo essas pessoas do meu lado. Mas eu acho que um exemplo também, amiga, é o contrário. É quando você tá vazia de si mesma e você se preenche com os problemas e as coisas dos outros. Eu fiz isso muito na minha vida, no sentido de alguém vir me falar alguma coisa, desabafar, me contar alguma coisa, eu me sentia na obrigação de resolver o problema da pessoa. E viver isso me distanciou. Tá, por que eu tô fazendo isso? E aí, se eu for puxando os meus porquês, que eu sempre tento fazer esses exercícios, eu vou lá atrás e vou entender. Eu construí essa imagem de que eu tenho que resolver tudo. Eu construí essa imagem desde, enfim, infância, família, que eu tenho que salvar todo mundo, que sim, eu tenho que fazer esse papel. Então, e hoje em dia, obviamente, eu percebo isso, eu olho para trás e consigo perceber isso dessa forma, consigo ver o quanto impacta também o vazio. Então, eu posso não ter o objetivo específico, eu quero fazer tal coisa, chegar em tal lugar. Mas quando eu não tenho nenhum objetivo, porque eu não consegui encontrar o meu eu vou caminhando a vida dos outros, eu vou andando na vida dos outros, preenchendo papéis que eu construí a outras versões de mim que já não existem há muito tempo. Então, olhar dessa maneira também de como eu estou agindo agora. Porque tem gente que vai viver a vida toda e não vai chegar nesse ponto. Sim. O porquê. O porquê é tão importante que eu não consigo nem sei lá, mensurar. Se pergunte por quê, sempre. Por que você está feliz agora? Por que você está triste? Por que essa situação te deixou mal? Por que isso está te impactando? Comece a se perguntar para você encontrar o teu próprio caminho. Porque enquanto a gente ficar se remoendo e preenchendo papéis que disseram pra gente que a gente era, a gente ainda vai ficar, mesmo uma pessoa ocupada, ainda assim vai ser vazia. Com sonhos dos outros, né? Exato. Isso que você falou, a gente está sempre resolvendo os problemas dos outros, né? As vozes da minha cabeça... porque, assim, eu acho que isso é uma coisa interessante, pelo menos para mim foi um exercício bom, porque eu sempre me misturei muito com esse nível mental. Eu sempre achei que isso fosse eu. Assim, como eu tinha um fluxo sempre muito acelerado, a minha cabeça estava sempre muito acelerada, eu estava sempre estressada, eu achava que aquilo, tudo que passava na minha cabeça, era eu mesma, sabe? Assim, tipo... Sei lá, e às vezes é a sua cabeça falando, vai por aqui, não vai por ali, julgando, né? Assim, que é isso. Para você ter uma leitura, às vezes, do cenário, a tua cabeça vai julgando, para você achar que tem algum controle sobre a situação que está se apresentando. E aí eu estava lendo um livro recentemente que ele fala sobre isso. Ele fala como é que você diferencia o que é você, que é o que você falou, essa voz por trás das vozes da minha cabeça, do que são essas vozes. Porque, assim, essas vozes, elas também são reflexos teus. Sim. Mas elas são reflexos que normalmente vão te mostrar caminhos para lidar com os seus possíveis medos. Se coisas acontecerem, é assim, assim, assim que você vai resolver. Então, essas vozes, elas estão sempre te sinalizando como resolver problemas. Exato. Você vai ver que normalmente, assim, eu preciso resolver tal coisa, mas se eu falar para o fulano isso e ele me responder aquilo, eu não sei o quê, não sei o quê. Você já vai indo nesse flow da cabeça justamente resolvendo problemas, caso os problemas aconteçam, para você não ter que lidar com coisas novas. Tipo, eu já estou prevendo o futuro. É quase uma forma de prever o futuro com essa conversa mental. E ele fala exatamente isso. Essas vozes, para você perceber quando são elas e quando é você, toda vez que você está tentando resolver um problema mentalmente, são as vozes. Você é o que está por trás disso. Então, essa coisa de resolver problema, às vezes é exatamente isso. Você está o dia inteiro focada nisso. Todo mundo que senta para falar com você, e aí isso também esbarra muito no lance da escuta ativa. Às vezes, eu vou sentar com você, vou falar uma porção de coisas, você vai ouvir pouco do que eu estou te falando, porque na sua cabeça você já está dando 25 soluções para os problemas que eu estou te trazendo. Que às vezes são muito úteis, e, cara, às vezes não são. Às vezes a pessoa só queria desabafar. Queria 0 alternativas. Só queria reclamar. Então, eu acho que essa história de... A gente já falou disso, né? De resolver o problema dos outros também tira a oportunidade deles encontrarem o porquê. Exato. Deles encontrarem e passar pelo próprio problema, né? Amiga, mas dentro do tema ainda dessa visão interna,
quais são os teus processos? O que você faz para essa autoavaliação? Olha só. Muitas coisas, Olha por só. favor. Faço terapia. Terapia sempre. Não, tô brincando, mas é verdade. Eu acho que a terapia ajuda muito. Uma coisa que eu também comecei a prestar atenção recentemente é ter esses pontos de apoio que você confia. Porque às vezes a gente tem um monte de amigo ou um monte de gente que a gente recorre para abrir nossa vida. Eu sempre fui muito assim, eu sempre abri muito a minha vida. Nunca tive essa questão de, isso eu falo, isso eu não falo. Eu sempre falei muito. Mas em vários momentos as pessoas usam isso contra você, ou as pessoas te dão conselhos a partir só do ponto de vista delas, sem considerar o que é valioso para você. E eu acho que ter pessoas próximas, e não precisam ser muitas, às vezes é um amigo, você fala assim, cara, a hora que o bicho pegar, eu vou falar, amiga, tá rolando tal coisa, o que você acha? Eu acho que não sei o quê, não sei o quê. E você poder confiar nisso, porque senão você recorre a um monte de gente, escuta um monte de opinião, que no final das contas nada te serve muito, mas só para falar que você escutou, você seleciona uma e fala assim, é essa aqui que eu vou usar. E que não te leva muito a lugar nenhum. Então, eu acho que é isso, conseguir contar com pessoas como ponto de apoio mesmo, e não para resolver soluções. Porque isso é uma coisa que eu tinha antes, assim, se eu falar para fulano, a resolução que ela me trouxer vai ser a melhor dos mundos, e é isso, porque ela sabe melhor do que eu quem eu sou. Uma outra coisa que eu acho importante também é toda vez que alguém começar uma frase com eu te conheço, assim, desconsidera tudo que essa pessoa falar. Porque a gente vai indo... Sério? A gente vai indo tanto nessa onda de eu sou definido por fora, que você para de fazer essas reflexões internas, né? Que você vai sendo... Se alguém te falou que, eu te conheço, você é assim. Às vezes é uma pessoa que conhece uma versão tua de 20 anos atrás. Né? Então, eu acho que é isso. É se dar a oportunidade também de se conhecer todos os dias e tentar coisas novas. Né? Assim, claro que assim, consistência é a palavra-chave, né? Para você conseguir conquistar qualquer que seja o objetivo e chegar a qualquer que seja a meta, você tem que ter consistência. Não adianta fazer 2 dias e depois parar. Mas sair desse looping de emoções, né? Então, eu vou dar tudo de mim agora... E aí, se não tiver um resultado em 2 dias, para mim, acabou. Cara, se você não tiver rotinas mesmo que absorvam esses teus objetivos de forma muito boba, às vezes, com uma atitude que você tem no dia a dia, com uma rotina nova que você tem, com coisas que você se propõe, eu acho que você vai sentindo um vazio com muita constância. Então, eu acho que essas coisas do dia a dia mesmo, de ter com quem contar, de colocar um pensamento, às vezes, no papel, tirar da cabeça. Tipo, mas isso aqui tá me atormentando muito. Deixa eu ver. Escreve. Não precisa nem voltar no papel depois, mas escreve. Escreve e vai embora. Colocar pra fora. Eu acho que isso são coisas que ajudam a gente a ir tendo, de verdade, assim, esse senso de realização todos os dias. Porque se você for esperar chegar ao final de um ciclo para olhar tudo que você não fez, assim... Um monte de coisa vai ficar para trás. E vai ficar... Exato, porque as coisas acontecem no dia a dia, é vivo. É agora, é na hora que a gente sair daqui e encontrar com alguém na rua. Então, não tem a fórmula mágica, essa lista mágica também que a gente vai conseguir conectar. E mas a ideia não é falar não tem objetivos, né? Assim, não é isso que a gente... Eu acho que o ponto não é esse. Não queiram coisas grandes, não queira... trocar de carro, comprar uma casa, não é isso. Não, mas eu acho que o ponto... se você não tem outras coisas além disso... Mas o objetivo grande, ele é construído com o que você faz no dia a dia. Então, por mais que sejam coisas que, teoricamente, não estão conectados com... talvez com uma ação que você tem que fazer no dia a dia, ainda assim vai influenciar. Então... mais uma vez, o exemplo do trabalho. Você quer ter determinado trabalho, mas se no dia a dia você vai se desgastar tanto, você vai ficar tão estressado, que na hora que você chegar lá no trabalho que você quer, nem é você mesmo que tá lá. Sim. Porque você não olhou para esse dia a dia. Eu entendo que esse ponto desses exercícios que você trouxe, que você estava falando, é exatamente isso. Para você construir um caminho até lá, o seu objetivo que faça sentido. Né? A Lucilena fala disso, né? Do tempo. Tipo, as coisas... Respeite o tempo das coisas. Eu sempre fui muito ansiosa. Muito ansiosa. Eu sempre percebi essa coisa da inveja... Porque em vários momentos eu quis o que eu vi as outras pessoas
tendo, né? Amigo, um tênis, uma calça, qualquer que seja coisa. Mas as coisas acontecem no tempo delas. Então, eu acho que toda vez que a gente tenta acelerar e você, sei lá, senta na cadeira que você queria, você não tá pronto para aquilo. Ou, sei lá, quantos relacionamentos a gente não viu que, tipo, putz, era a pessoa certa no momento errado? Cara, porque, sei lá, saí de um relacionamento, entrei em outro, não me curei do que eu precisava. Quando eu vi, caguei outra relação que podia ter sido super massa, Exato. super legal, um trabalho. Cara, esse trabalho tinha Exato. tudo pra dar certo. Mas na saída eu já estava estressada por conta do outro, eu já trouxe uma bagagem que não... Então, eu acho que é esse tempo mesmo, né? Assim, tenha calma. Sim. Porque é isso, é construído. E é construído com base nos valores. Cara, se você vai na linha do eu cheguei lá, assim, isso é de um vazio Gigantesco. muito bizarro, As pessoas né? com mais E é problemas difícil de lidar com existenciais isso. são essas. E já entrando num terceiro ponto, que é essa visão filosófica, que é esse ponto do que você trouxe da Lucilena, por exemplo, dessa construção, né, desse processo, dessa ansiedade. A gente faz muitas listas de começo de ano para a gente completar no próximo ano tudo aquilo que a gente sempre quis. E muitas dessas coisas foi que a gente falou, estão na lista há muitos anos, né? Então, quantas vezes eu já coloquei na lista que esse ano, agora vai. Agora eu vou entrar no shape, tal. Agora meu inglês... E a gente tem feito essa lista há muitos anos. Só que talvez a gente não tenha se perguntado por quê. Por que eu quero isso? Por que eu quero chegar em determinado ponto? E uma das coisas nessa visão filosófica mesmo a gente faz lista do que a gente quer ter, do que a gente quer ter materialmente, mas a gente nunca faz uma lista do que a gente quer ser. Quem nós queremos ser, de fato? Sim. Como eu quero ser reconhecido? E existe um exercício, que eu já vi alguns psicólogos falando sobre isso, que é você pensar no dia do teu velório... Eu sei que é pesado falar sobre isso, mas no dia do teu velório, o que você quer, se você pudesse ver as pessoas que estão lá e o que elas estivessem comentando sobre você, como você quer ser reconhecido em todas as áreas da sua vida. E dificilmente alguém vai falar que eu quero ser reconhecido pela casa e o carro que eu tenho. Ninguém quer ser reconhecido por isso. São coisas que a gente quer ter. Mas quem a gente quer ser? Quem eu quero ser dentro da minha família? Um valor para mim super claro e tal. Muitas pessoas trazem a família como um valor, né? A família, para mim, é um valor. Apesar de ser uma área da vida. Para mim é um valor, mas eu trabalho 24 horas por dia, não convivo 1 minuto com a minha família. Então, a família é um valor porque você está trazendo conforto? Ou... Sabe, essa confusão ou às vezes, veio um erro gigantesco da família, mas aí você vai passar um pano porque é família. Porque e aí família. Você vai ser incoerente com um monte de coisa, tipo... Exato. Isso. Qual que é o preço disso, Qual né? é o preço disso? E eu acho que os valores é isso, é o que tá por trás. O valor não é a família. É quem porque, você é dentro daquilo. Escroto, Exato. Tudo bem, porque é família, tipo, querido... Não, exato. Então, o quem você é em cada área da sua vida. Como você quer ser reconhecido em cada área da sua vida. O família é um valor para você? Tá, mas por quê? E vai descer nesses porquês. Então, vai se perguntando esse porquê e depois que você responder, pergunta porquê de novo em cima da resposta para você chegar lá no final. Porque eu quero ser um pai presente. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ser uma mãe... reconhecida por ser amorosa. Então, família é importante para você, mas qual é o valor seu? Então, no momento em que você definir que quer ser um pai presente porque família é um valor para você, na hora que você ter que escolher entre trabalhar muito mais, e eu não estou falando de afetar a família no sentido financeiro e tal, porque também o trabalho também é uma resposta para isso. Mas na hora que você tiver que fazer uma escolha, essa escolha está de acordo com alguns dos seus valores? Está de acordo com a presença que você quer ter na vida das pessoas? Não está. Então, como você pode equilibrar isso? E é para isso que serve o valor. Porque senão você vai sustentar a família, mas quando você chegar lá na frente, você vai ver que é uma família disfuncional, que não é nada daquilo que você gostaria. Talvez você nem faça parte, porque você nem está lá. Entende? Então, tem que ter muito claro, para você não chegar no final da sua vida, quem está comigo no final da vida? Sim. Quem está comigo agora? Quem está comigo na correria? Quem está fechando comigo? Quem eu definir que esteja. Sim. Quem estiver de acordo com os valores que eu tenho. Quem estiver
E não importam os meios, né? A pessoa não tem que agir exatamente da mesma forma que eu ajo. Não. Mas a base das ações dela, elas precisam fazer sentido para mim. Tem que fazer sentido. Você não precisa ir pelo mesmo caminho que eu vou. Porque não é assim. A Exato. vida real não é essa. Exato. Mas se eu ver que, sei lá, eu convivo com amizade às vezes. Cara, eu tenho um amigo que tá sendo um puta sacana, sei lá, com outra pessoa. Ou que tá fazendo uma coisa muito errada. Aquilo é um momento, aquilo é o estilo de vida da pessoa que tá do teu lado, porque às vezes é um momento que tudo bem, as pessoas erram, as pessoas... Não é esse o ponto, mas assim, cara, a história da pessoa vai totalmente contra aquilo que você aplica. O que te conecta mesmo? Porque às vezes o que te conecta é exatamente o mesmo valor, e é você que não tá admitindo. Exato. Então, eu acho que também, assim, essas reflexões, elas ajudam nesse sentido, né? Totalmente. Porque às vezes a gente fica negando coisas que quando você olha todo o entorno, você tem um entorno que fala completamente ao contrário daquilo que você acha que valoriza. Então, será que valoriza mesmo? Ou é só uma expectativa, quando na real... E, assim, eu acho que os valores, isso é o mais legal, eles são mutáveis. Né? Não é porque... Assim, tem muita coisa herdada, né? Tem vários valores que a gente herda da família, dos amigos, do meio, e que são bons se ressoarem, né? Assim... Porque às vezes você só está absorvendo uma coisa que não te faz a menor diferença. Sei lá, minha família é católica. Eu vou na missa a vida inteira, mas desde os 15 anos eu vou obrigado. E aí eu passei o resto da minha vida frequentando um lugar só porque aquilo era um valor da minha família, mas aquilo não significa nada para mim. Faz sentido? Assim, aquilo representa o quê? Não, é o momento que eu tô com a minha família. Puta, beleza, porque família é importante. Mas, às vezes, não tem mais nada ali. É você só repetindo o padrão. Conecta com quem você é. Exato. E vazio, né? Porque é isso, assim... Às vezes, você não precisa estar no lugar. E aí, por exemplo, falando de religião... Cara, às vezes, se você conseguir essa conexão sentada no sofá da tua casa... Você não precisa ir na igreja. Pra que você vai fazer isso? Né? Mas você tem que perceber. E eu acho que um bom ponto para perceber, assim... esse lance da coerência, a meditação ajuda muito nesse sentido depois de muita prática, óbvio, mas a entender esse lugar de paz. Né? Assim, como você consegue... Paz. Tem que estar em paz com as suas decisões. Sim. Como você consegue... E eu acho que uma forma prática de enxergar isso como é que você consegue, por exemplo, quando você senta para meditar, qual que é o processo da meditação? É estar em paz com os seus pensamentos. Não é que eles vão parar. Os pensamentos continuam ali, você para de se identificar com eles, com essas histórias que a sua cabeça conta. Você está conectada com a tua respiração, então a tua respiração tem um fluxo ali, tem um flow acontecendo. Como você não está apegado nos teus pensamentos, o teu coração fica um pouco mais em paz, porque se você está apegado, você está ali julgando e conversando, e rola uma angústia, rola uma tristeza, você vai se apegar a algum pensamento do passado que vai te trazer um sentimento. Então, assim, desapegou dos pensamentos, não é que parou de acontecer, desapegou dos pensamentos. O coração está se sentindo tranquilo, porque ele não está perturbado pelo teu nível mental. E a tua respiração está acontecendo, é presença. Fim. Tipo assim, a coerência é essa, assim. É coração, respiração e pensamento em harmonia. Em harmonia. E aí, eu acho que no final do dia é isso. Você está em harmonia com as coisas que estão acontecendo? Não no controle. Mas assim, tem acontecimentos aqui, eu estou me identificando com todos eles, eu estou brigando com todas as situações da minha vida. Cara... Você está vivendo num inferno, tipo... O que está te motivando, então, a continuar no lugar que você está, a manter as relações que você tem? Exato. Então, eu acho que o ponto, assim, pelo menos para mim, principal nesse sentido de definição de metas... Cara, defina coisas que são coerentes com quem você é hoje. Né? E não com a versão de 20 anos atrás. Revise essas coisas. Tem que revisar isso o tempo inteiro. Porque, às vezes, é isso. Putz, a Amanda, do ano passado, não conseguiu concluir uma meta... Mas eu tinha outros ideais ali, a situação era diferente. Para que eu vou copiar e colar uma coisa esse ano que, assim, se eu parar para pensar mesmo... O problema é, a gente não para pensar, a gente vai se atropelando, vai chegar janeiro, a vida voltou, eu preciso ter alguma coisa. O que eu queria mesmo? Tal coisa. Então, vamos aí. Então, vamos buscar tal coisa. Chega no final do ano, você não fez de novo. Então, assim... E gastou energia, looping, se frustrou. Né? Exatamente. Infinito exatamente, de coisas ruins. Tem olhando para a linha da visão filosófica, né, que é o terceiro ponto que a gente traz, tem uma frase que tem muito a ver com... Uma frase não, enfim, um posicionamento. Que tem muito a ver com essa questão de paz que a gente fala. Que o estoicismo, ele diz que uma pessoa sábia é uma pessoa imperturbável. Achei incrível.
Achei incrível ler sobre isso, entender sobre isso. E eles trazem também 4 valores ali, dentro dessa corrente filosófica, que explica, né, o que essa pessoa é imperturbável, o que ela faz no dia a dia, né? E aí tem 4 valores. Eu tinha até escrito, eu vou ler só pra gente não esquecer, pra não esquecer, não passar e passar por todos. Eles falam das 4 virtudes do estoicismo. Então, a coragem. Então, eles falam muito sobre esse medo excessivo que impede a gente de fazer alguma coisa. Que a gente precisa ter medo que nos protejam, né? Tipo, eu não vou, sei lá, sair à noite na rua, numa rua vazia, perigosa. Isso não é coragem, isso é burrice, na verdade. Mas a coragem no sentido de não ter esse medo que impeça a gente de fazer algo que a gente queira e que seja bom pra gente. A segunda virtude que eles falam sobre a temperança, que é o equilíbrio entre tudo isso. Então, eu quero ter coragem, mas o excesso da coragem também é uma burrice, que foi esse exemplo, e a ausência dela é o que vai impedindo a gente das coisas. Então, a temperança é esse equilíbrio. Qual é o meu ponto de equilíbrio dentro dessa vida que eu estou construindo? A justiça, então, o que eles falam? Que a justiça é uma fonte de todas as virtudes que a gente acredita, a base dela sempre vai ser a justiça. Então, ela vai norteando todas as nossas ações do dia a dia. E a sabedoria. Então, ele não é exatamente como o último ponto, mas a sabedoria é como se fosse um processo de aprendizagem contínuo. Então, não existe, essa é a pessoa sábia, ela já chegou, é o objetivo. Não é o objetivo, é um caminho. Então, essa sabedoria, ela olha exatamente para isso. Eu preciso aprender o tempo inteiro. E o tempo inteiro vão acontecer coisas que me façam estar nesse processo de aprendizagem. Então, olhar para esse lado. E eu acho lindo como a vida se conecta. Então, por mais que a gente comece lá falando de redes sociais, a gente vai olhar para a gente mesmo que a gente está atuando, a gente vai agora falando de filosofia, tudo tem uma conexão. Tudo a gente falou também recente, amiga, de o quanto a vida te dá sinais o tempo inteiro. E estar presente te traz essas respostas. Então, o que a Amanda tá falando para mim agora é uma resposta. O que eu vou ouvir de música na rua, o que acontecer, eu só preciso estar atento às coisas que vão acontecendo. Presente, né? Presente. Para que eu viva aquilo de uma forma que me construa como ser humano. Sim. No final das contas, é isso. Eu quero a minha listinha sim, eu vou fazer a minha listinha de 2024. E fazer tudo isso, para mim, foi super importante, porque eu ainda não tinha feito. E também não tinha listado os meus valores. Então, trazer esse tema aqui para todo mundo e a gente trabalhar, é um trabalho que a gente está fazendo com a gente mesmo também. Sim. Então, estamos tentando trazer conhecimento de causa também. Prática. Prática. Porque é isso, as questões são parecidas para todo mundo. É isso que você falou de todos os caminhos, né, entre aspas, assim, levam ao mesmo lugar. Quando você vai olhar, várias frentes filosóficas são base para uma porção de outras coisas na sociedade que a gente vive, aqui ou em outros lugares, assim. A maior parte das religiões, elas têm bases, de alguma forma, na filosofia e até antes disso. Então, essa essência das coisas que motivam internamente, né, esse senso de justiça... Enfim, assim, procura por coisas simples no sentido de valores. Tem valores essenciais. Essa lista que são coisas básicas, assim, que servem meio que para todo mundo. E, no final das contas, muitos caminhos levam a isso, né? Assim, a maior parte das religiões, quando você vai ler, sei lá, várias linhas diferentes, em essência, disso que se diz, coisa. Né? Assim, quando você vai olhar a Bíblia, cara, tem uma mensagem linda. A questão é, quem está interpretando isso? Se você está interpretando isso para usar, para te atingir objetivos vazios, aquilo ali é só palavra bonita. Exato. Então, eu acho que essa história dos valores não é difícil de encontrar. Não são coisas super elaboradas. Às vezes é coisa pequena, assim, entre aspas, mas que te engrandece tão mais, né? Assim, cara, se meu valor é ser justo, se eu conseguir ser justo em todas as minhas ações, isso vai ser muito mais valioso do que, sei lá, o dinheiro que eu vou ganhar no final do ano. Exato, né? exato. Assim, ou o carro que eu vou comprar. E construir os seus objetivos com base nisso, entendeu? Então, Imagina você ver uma família sendo construída, né? Que é tão difícil hoje em dia, porque a gente perdeu esse senso de valores mesmo. É uma luta por sobrevivência, assim. Você vai... É o trabalho que dá, é a situação que deu, é o relacionamento que apareceu.
lidando com os acontecimentos dessa forma hemorrágica mesmo, né? De Sim. pensamento, sem uma presença. Isso aqui está acontecendo, vamos resolver uma coisa de cada vez. Não, você vai sendo levado. E os valores, eles são coisas tão essenciais e que dão esse sentido de coerência. Quando você consegue ser gentil com alguém, cara, é muito maluco, assim. Como no momento, como eu pratico a meditação, essa sensação de, olha, me conectei com uma coisa aqui dentro. Sabe assim? Sim. Isso é automático. Isso dá uma felicidade genuína mesmo, sabe? Assim, de caramba, eu cheguei num lugar. Porque é isso, assim, não é um lugar que você chega e fica, né? Os valores, os objetivos, cara, eles são passageiros. Você vai ter que fazer aquilo todos os dias, né? E essa ideia de quando eu conseguir tal coisa, quando eu chegar lá, eu vou ser mais feliz, ou eu vou ser mais inteiro. Assim, você vai passar a vida inteira buscando por objetivos que não estão te engrandecendo em nada, que não estão te consolidando em nada, que não estão te fazendo ser uma pessoa melhor. E você está o tempo inteiro triste, deprimido, né? Hoje a gente viu na pesquisa. Amiga. Você está deprimido, você está estressado. Por quê? Isso tem um porquê. Porque você não sabe. Aliás, às vezes você nem sabe por quê, na real, né? Amiga, vamos para a reta final. Sim. E eu queria que você trouxesse alguma coisa, algum fechamento pra gente falar pras pessoas. Alguma mensagem. É mensagem final de ano? Yes. É isso. Eu acho que quando a gente for colocar as metas no papel, que sejam coisas muito genuínas, assim, que sejam coisas que você sente do fundo do seu coração. Claro que podem ter objetivos, eu tô pensando, eu não, assim, isso aqui foi um exercício para mim também, porque eu não consegui ainda parar e falar assim, e aí, como o ano passado eu não tive lista, eu fiquei um pouco frustrada, tipo, eu não queria coisa nenhuma, mas agora, fazendo esse exercício e olhando ao longo do ano, eu percebi quantas evoluções aconteceram de verdade, às vezes muito mais do que outros anos que eu conquistei outras coisas, mas quantas evoluções internas mesmo, né? Esses pequenos passos do dia a dia, eles me trouxeram. Então, eu acho que não adianta ter grandes listas de objetivos, que são importantes, né? Porque tem dia que é o que te motiva a levantar da cama, é o que te motiva a não responder atravessado pro teu chefe ou pro teu marido, né? Assim, estamos chegando lá. Mas coloque esses objetivos de comportamento, né? E de comportamento nesse sentido, quem eu quero ser. E assim, tenha bom senso quando você for fazer isso, né? Eu não quero ser... Não tem problema nenhum você querer ser parecida com a influenciadora ou com... Mas, assim, saiba do que você está buscando nisso. Visualmente é o que eu quero ser. Você não conhece nem a essência das coisas, assim. Conheça a essência de quem você quer ser, né? E os valores podem te trazer um senso muito maior disso. Eu quero ser uma pessoa mais justa, eu quero ser uma pessoa mais coerente, eu quero ser uma pessoa mais gentil, né? No meu caso, assim... É tão gostoso você ver que você está conseguindo praticar e atingir objetivos todos os dias, em tudo que você faz. E aí eu acho que outros objetivos acontecem, outras coisas aparecem e dá um sentido autêntico para a vida, né? Assim, eu não estou fazendo porque todo mundo tem, eu não estou buscando porque todo mundo tem. E não tem problema ter essas coisas na lista, mas só essas coisas na lista, eu acho que é isso. Vai chegar o final do ano, você vai olhar para trás e, cara, a situação com a sua família tá na merda, seu relacionamento tá péssimo porque você não avaliou nada e você continua na mesma situação. Você não tem do lado pessoas que você confia de verdade. E, assim... De novo, mais um ano. E aí, né? Aí dá esse esvaziamento mesmo. Então, acho que é isso, assim. Pratique todos os dias o objetivo que você quer alcançar. Assim, e se não deu hoje, cara, faz amanhã de novo. Mas que isso te oriente mesmo. Que isso te inspire nas atitudes. Porque esses objetivos, eles são... Sim. Baseados na atitude. Claro que você pode ganhar na Mega Sena da virada, caso você tenha jogado, não é o meu caso. Mas é isso, assim, aposta em coisas que você pode se doar para conquistar. E não em... Cara, o universo ele tem que estar exatamente nessa posição e essas coisas acontecerem para que esse objetivo aconteça. Isso é de uma frustração, assim, e a gente fica nessa pira de querer controlar, porque se não for exatamente daquele jeito, se essa conquista não tiver esse nome, nesse prazo e for dessa cor, não funciona. Sim. Então nada deu certo. Calma. Eu acho que é isso, assim, acho que da gente pôr os pés no chão mesmo e de fazer coisas que inspirem todos os dias, né? Mais do que buscar coisas objetivas ou não. Sim. Incrível, amiga. Yeah.
Bom... eu queria também deixar uma mensagem de final de ano, né? A gente sempre tem essa pegada de o que chegou o final do ano, o que você fez? Fiz Então o que pude, entendeu? Fiz o que deu pra fazer. Fiz o que deu pra fazer, o meme vem pronto. Exato. Mas eu queria muito... um ponto que eu vejo muito em todos os temas que a gente traz, em tudo que a gente vai estudando, vai trabalhando, vai exercendo no nosso dia a dia para que a gente também evolua, que é olhar para quem você quer ser de verdade, sabe? Então, muito mais do que você quer ter, qual é o ser humano que você quer ser para a tua família, para os teus amigos, no teu trabalho, quem você quer ser de fato. Eu acho que esse deveria ser o ponto de partida da tua lista de 2024, tá bom? Segue assim. Mas, para fazer esse exercício, tem que se aprofundar, sim. Você tem que olhar de frente para você, para olhar os teus medos. Por que você não fez o que deveria ter feito? Por que você está agindo da forma como você está agindo? Não tenha medo, não tenha medo. O problema você tem que olhar de frente, você tem que enfrentar de frente. Porque se você fica fingindo que não existe, ele não acaba. Então, ele não vai passar porque você tá... eu tô fingindo aqui, eu tô saindo para beber todo dia, eu tô saindo para me divertir. Ele não vai acabar, ele vai continuar lá. Então, enfrenta de frente, sinta o que tiver que sentir, mas resolva com você mesmo. Os problemas não vão mudar, as coisas não vão desaparecer, mas se você tiver paz com quem você é, com o que você tá vivendo, você vai ver que as coisas vão ficar muito mais conectadas, as respostas, e a vida, ela flui de uma maneira muito diferente. Então, foco em 2024 para você ser quem você é de verdade, ok? E bom ano novo, boas festas, não xinguem os familiares, não se estressem, não comprem brigas, entendeu? Gente, assim, vamos resolver o ano inteiro. Exato, não acho que agora você vai dar uma lição de moral no teu tio, pé no saco, e não. que... sai dessa. Tipo assim, termina as festas bem. Não sai com aquela angústia. Sim. E o mundo não vai acabar em janeiro. Não deu pra fazer em janeiro, faz em fevereiro, tenta de novo em março. Mas assim... Mas faça. É isso. É isso. Amiga, muito obrigada por mais esse... esbarrei, gente. Muito obrigada por mais esse episódio. Que venham muitos, muitos em 2024. Que seja uma parte incrível da nossa vida também. É isso. Fazemos por onde? Se a gente praticar uma porção de coisas aqui, a gente sabe que vai chegar lá. Obrigada. Por tudo sempre. Sim. E você tá na minha lista de 2024. Eu não queria te dizer, não, isso não depende exatamente de você. Isso é uma expectativa minha. Mas estou na lista, então tá bom. Amiga, obrigada, gente. Obrigada. Sintam-se todos abraçados. Os amigos que a gente não fala no final do ano. Sim, já é uma mensagem. É isso que a gente diria caso a gente se encontrasse. Tamo junto. Boa. É isso. Até logo. Um beijo. Até a gente. próxima.